Eu quero abrir agora para questionamentos, posicionamentos da plateia, quem tiver interesse de colocar essas questões ou alguma reflexão para em seguida as nossas debatedoras falarem a respeito e poder responder as perguntas. Então tem um microfone móvel, né, Mauro? Tá com o Pedro. Aí se alguém tiver interesse em falar, só levantar a mão, fala o nome e faça a questão. E faremos um bloco de perguntas. Oi, Sônia, eu me chamo Helena e eu só queria acrescentar, não é uma pergunta. Eu entendo que você fala para a maioria das mulheres, mas existem mulheres que não se enquadram nesse perfil que vocês colocaram. Eu sou médica e faço gestão. E lido no mundo, trabalho com homens. E aprendi muito com homens. Eu sinto falta, num espaço como esse, de trazer essa possibilidade para a mulher. Aquela que prefere atrasar o casamento, não ter filhos e assumir a vida. E eu acho que esse discurso, ele parece que vai ser continuadamente o mesmo, e às vezes parece que vitimiza a mulher. E eu não me sinto atendida. Eu não passo, esse não é o meu espaço, felizmente. Então eu sinto falta. Eu acredito que aqui deve ter alguma mulher, há moças aqui que talvez não precisa, elas precisam escutar esse outro espaço, essa outra oportunidade. Vocês me entenderam? Então, existem essas mulheres. Eu tenho colegas médicas que têm receio de fazer gestão porque é um mundo masculino. E aí elas acham que vão ser masculinizadas, não vão conseguir casar, e isso é um fato. Então, eu sinto falta de lembrar desse perfil de mulher que existe e que está aí. E não quer dizer que eu não queira casar, não queira ter filhos, a gente só atrasa. Hoje em dia isso é possível. Tá? É só uma contribuição. Obrigada, viu? Bom, primeiro de tudo, Sônia Coelho, Zilda Medeia, falei que vim aqui te prestigiar. Sou também engajada na Marcha Mundial das Mulheres. Estou fazendo micropolítica. E a senhora também, ao Paulo Malerba. Mas eu gostaria de discutir ou de ver com vocês. Eu li uma reportagem numa revista aí, Cláudia, que fala que nós estamos na era do fim do homem. E eu guardei, eu despenquei aquela revista, tirei, vou ler isso aqui depois. Aí o que fala? O que eu cheguei na conclusão? Que a troca do fim do homem para as mulheres é porque elas estão nas áreas de serviço. Eu achei um disparate. Então, o que acontece? Tem trabalho para todas? Eu estou com a minha filha mais velha desempregada. Ela é subempregada. Ela vai nas agências de emprego, que trabalha, usa a mão de obra dela, 3 meses é mandada embora, e depois não tem nem direito ao seguro-desemprego. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam disso. Boa noite, professora Liliana, Sônia. Meu nome é Marcos. Eu gostaria da avaliação de vocês, da percepção, que hoje nós temos um histórico aí de políticas públicas de inclusão social, por meio no governo federal, que o foco é a mulher, né, como o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda direto. Então, de repente, a gente tem um cenário que essa mulher, no seu arranjo familiar, ela não tem nem sequer uma estrutura para ela ir para fora e ir para o mercado de trabalho. E aí, de repente, com um cenário desse, de uma política de inclusão social, atrelada a um conjunto de outras ações, como programas para qualificação profissional, né, qual é o impacto disso? Né, não sei se a gente está enxergando o impacto disso, que está ocorrendo e vai ocorrer,
dessa mulher que ela está se estruturando lá para ir para fora. Então, com as condicionalidades, por exemplo, com a saúde e educação, sobretudo educação, essa criança tem que estar na escola. Então, de repente, ela começa a ver esse filho na escola que ficava com ela em casa. De repente, ela começa a ver que tem outras possibilidades e perspectivas. Então, nós temos aqui em Jundiaí uma cidade de 390 mil habitantes, mais de 6.500 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, são mais de 20 mil pessoas atendidas diretamente, que não sei se a gente ainda está conseguindo avaliar isso. No meu entender, tem um impacto muito grandioso na inserção dessas mulheres lá na frente, no mundo do trabalho. Então, qual o impacto disso local, qual o impacto disso macro e na perspectiva para a mulher brasileira? Obrigado. Maria Imaculada de Várzea Paulista. Só para complementar, acho que um ponto também que é importante é que a mulher já começa o dia, né, antes, quando vai para o trabalho, já passa por situação difícil, e as redes sociais têm colocado muito isso, têm até feito campanha para a questão do assédio sexual, o desrespeito às mulheres no transporte público. Então, quando a mulher começa o dia, antes de chegar no trabalho, já passa, muitas delas, muitas de nós, por constrangimento, um momento de ódio, de raiva, e que muitas vezes a mulher não tem reação, e é um grande desafio para nós mulheres. E outra questão que eu queria dizer diretamente ao Paulo Malerba, primeiro, parabenizar por essa atividade, por esse tema, que acho muito oportuno. E acho que essa discussão que ela diz diretamente a toda a sociedade, não somente às mulheres, é importante que continue aqui esse fórum de debate sobre a questão das mulheres, voltada para a realidade de Jundiaí, né? Nós temos uma coordenadoria de política para mulheres, num governo novo que está aí trabalhando para mudar a realidade de Jundiaí. Então, é importante trazer aqui a coordenadora de política para as mulheres, para ouvir dela que políticas o governo municipal tem adotado para a questão das mulheres, do trabalho, da violência contra a mulher, que é um tema também super importante na vida das mulheres e da sociedade, a questão da mulher na cultura, enfim. Que políticas o governo tem adotado? E qual a relação do governo municipal com a Secretaria Nacional de Política para Mulheres, que oferece subsídio aos municípios, que oferece formação, que tem um terceiro plano nacional de políticas e que 2 vezes por ano, em média, subsidia a viagem das mulheres coordenadoras para Brasília, para estar em sintonia com esse governo. Acho que é importante que Jundiaí se coloque aí nessa oportunidade que o governo federal tem dado. Obrigada. Então, Paulo, parabéns. Realmente, acompanhando um pouco o desenvolvimento da cidade, né, realmente fazia muita falta, né, a existência de um conjunto de debates, né? Eu quero entender que esse é o primeiro grande debate, né, que a gente vá, não é o primeiro, mas que a gente vá, né, através do seu mandato, e que na Câmara se formalize, né, a possibilidade de continuar debatendo questões sobre a situação da vida das mulheres na cidade, na região e no Brasil. É um prazer, foi um prazer ouvir as duas palestrantes. E, obviamente, com a Sônia, a gente tem uma trajetória longa, né, antiga, e é muito bom te ver aqui na cidade, né? E eu concordo com a colega que acabou de falar, porque eu acho que há mais de, pelo menos nos últimos 30 anos, né,
realmente houve um avanço muito consistente, né, nesse país, né, pós-ditadura, em relação às políticas públicas que foram desenvolvidas para as mulheres, né? Assim como, né, a consistência do movimento feminista no Brasil, né, do qual eu faço parte, produziu, né, uma sensibilidade na sociedade que eu acho que não pode ser desperdiçada, né? A gente tem hoje na Secretaria de Políticas, no Plano Nacional, Eleonora Menicucci, né, uma pessoa que dedicou toda a sua vida, de fato, né, à transformação da vida, né, privada e pública das mulheres. Então, faz falta que Jundiaí, uma potência que vem se apresentando como uma grande potência na região e para o país, não debata com mais consistência essa e outras questões associadas à temática. Então, como alguém dizia, bom, tudo bem, as duas apresentadoras falaram, né, da necessidade da integração das questões de produção e reprodução, que estão vinculadas às questões da sexualidade, que estão vinculadas às questões da violência. Quer dizer, a mulher é um conjunto, né, de aspectos, né, que deve e merece ser pensada e analisada, né? Aqui em Jundiaí, como é que as questões de gênero estão sendo tratadas nas políticas públicas, né? Como é que as questões da saúde das mulheres, né, da saúde sexual e reprodutiva, vêm sendo trabalhada aqui, né? Quer dizer, eu acho que a cidade e a região, né, o aglomerado urbano, merece manter uma programação consistente e contínua para aprofundar vamos dizer, a temática apresentada aqui e outras que podem surgir daqui para frente. Então, parabéns à mesa, parabéns ao vereador. Obrigada. Meu nome é Clara Moretti. Eu estou aqui representando a Comissão da Mulher Advogada da 33ª OAB. E eu tenho 60 anos. E eu posso dizer o seguinte, quando eu mudei em Jundiaí, eu estava num condomínio de 140 famílias. E nós éramos 5 ou 6 mulheres que saímos para trabalhar com os nossos filhos, né? Adequados com empregada, deixamos. Eu acho que a questão maior é que uma mulher que ela decide trabalhar, ela tem que ter coragem. Para ela salvaguardar o posto dela, a honradez dela, a dignidade dela, primeiramente, ela tem que ter coragem. Porque sempre ela vai se deparar com homens entrando nos limites dela. E acho que tudo o básico na vida, e a gente aprende isso em análise transacional, e eu tive que fazer análise porque eu trabalhei, minha vida sempre foi dentro de grandes empresas. Eu trabalhei numa grande multinacional aqui em Jundiaí, que eu tive um problema. Tinha chegado, na época, no meu maior posto, que era secretária da diretoria industrial, e tive a infelicidade de ter um chefe atrevido. E, de repente, eu tinha chegado no meu maior posto, porque, naquela época, a mulher que conseguia chegar numa diretoria industrial era uma mulher que tinha chegado no máximo. E eu fui fazer essa análise porque eu queria saber o que eu tinha que fazer. E, na análise transacional, você não aprende ela não te diz que solução você deve tomar. Ela só te diz as soluções possíveis para você impor o limite e as consequências. E eu optei por impor limites pela minha dignidade e perdi o meu emprego. Mas eu saí com honradez. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que é comum para mim, sabe? Eu entrar, comum assim, não vou dizer que é comum, tem muitos juízes que são respeitosos, mas tem muitos juízes, principalmente na esfera trabalhista aqui em Jundiaí,
que eles afrontam a profissional advogada. Aquela que fica calada e permite, sai humilhada. Eu não permito. Não permito. E o magistrado, ele percebe que ele foi além. Então, o que eu tenho de dizer para qualquer mulher, eu acho que ela tem que ter coragem. A partir do momento que ela tem coragem e aguenta as consequências, ela sai de uma forma muito digna. E tudo que ela conseguiu naquele momento, essa pessoa que recebeu o impacto, ela vai refletir e vai melhorando cada vez mais uma sociedade. É isso. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Sônia, doutora Liliana, Paulo. Muito obrigada pelo convite que nos foi feito. Venho aqui, eu sou a parte feminina da diretoria da 33ª subseção da OAB daqui de Jundiaí. Tenho a honra de estar na diretoria e posso dizer, apesar de ter uma médica aqui que está em gestão, eu estou com uma diretoria masculina e posso dizer, não na minha diretoria, mas a mulher, a cada grau que ela sobe, mais dificuldade ela enfrenta. O que a doutora Clara falou com relação à coragem, a mulher realmente tem que ter o peito aberto para conseguir aprender, porque ela precisa abrir um espaço, muitas vezes aberto aí até a fórceps, né? Por muita coragem e com muita dignidade. E, obviamente, apresentando conhecimento e um trabalho que muitas vezes os homens não conseguem realizar, ou se conseguem realizar, eles acabam não realizando, às vezes, com a mesma sensibilidade, com a mesma naturalidade, porque a mulher, ela tem diversos aspectos. Entre eles, talvez essa dupla, tripla, quádrupla jornada que nós venhamos a fazer, nos dá a sensibilidade com o filho, que obviamente nos dá também a sensibilidade com o idoso. E isso, no trato humano, nas relações profissionais, que cada vez se tornam mais mecanizadas, a humanização acaba se tornando uma característica diferente. Então, hoje, à frente lá da Ordem dos Advogados aqui de Jundiaí, nós temos cerca de 41% de mulheres já advogando, enfrentando intempéries de juízes, promotores, em todas as esferas, enfrentando pessoas que acham que a gente não deveria estar ali, mas também tendo a grata satisfação de ser recebida por muitos, nos quais a gente acaba se destacando. Então, é muito importante que a mulher seja lembrada, sim, não só no mês de março, mas acho que o ano inteiro. Viemos aí com uma lei, a Lei Maria da Penha, que também eu acho que é um foco que a gente não pode deixar de adotar, porque acabou traçando alguns parâmetros aí na nossa sociedade. Lei Maria da Penha, 11.340, quando ela houve em 2006, foi um grande avanço e se deteu uma série de agressividades e violências. Infelizmente, aqui no nosso município e por todo o Brasil afora, a violência contra a mulher, no decorrer desses anos, ela vem subindo novamente. Então, vemos isso de forma lamentável, mas também que a mulher precisa ter coragem para realmente buscar o papel dela. E o papel dela não é só de ser exímia mãe, exímia cuidadora de seus pais, mas também de buscar a sua satisfação e elevar a sua própria autoestima também perante a sociedade. Muito obrigada. Tem mais uma última pergunta e daí passaremos às nossas convidadas.
Muito boa noite. Eu gostaria de falar, pedir licença para falar em nome das avós. Eu sou avó. Hoje em dia não tenho esse trabalho de cuidar de neto, de ficar com neto. Mas eu vejo muitas avós tendo que ficar com seus netos. Por quê? Porque não tem creche suficiente na cidade. Eu acho que a avó já fez o seu trabalho durante toda a vida, criou seus filhos, e deveria, nessa altura da vida, ter o seu regalo. Mas não, ela precisa cuidar dos netos para que as filhas possam trabalhar. É um problema grande que eu vejo, eu presencio sempre, hoje mesmo no ônibus eu presenciei. Então eu gostaria de deixar aqui essa minha palavra, esse lembrete a respeito das mulheres avós. Obrigada. Obrigado, Ser Gisele. Eu só vou ler uma pergunta, então, uma pergunta que veio pela internet, da Paula Carolina. Se existe diferença entre a liderança feminina e a masculina, quais seriam as características delas, né, das lideranças, as formas de liderar?